Meus amores! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Hoje, live fora da caixa, live disruptiva na área da fonoaudiologia, meu povo. E para as pessoas que querem realmente desenvolver a sabedoria interna do próprio corpo, criar autorresponsabilidade radical para conseguir se auto-observar, para conseguir controlar o seu pânico, a sua dificuldade emocional e saber o que fazer em situações de estresse, em situações difíceis de engolir. Sejam bem-vindas, meus amores! Enquanto o Roberto chega, quero falar algumas questões assim que faz sentido para essa questão da avaliação da língua, né? Não apenas a língua, mas o que eu trago dentro da fonoaudiologia sistêmica. Nós jamais... Oi, meu querido, tudo bem? Nós jamais olhamos para uma doença. Nós jamais, dentro do método sistêmico integrativo, olhamos para o rótulo, né? Quando a pessoa vem com o rótulo, né? E achando que o rótulo é o fim da vida, achando que ela está fadada ao fracasso, muitos até fadadas à morte, né? Isso não faz sentido para nós. Não faz sentido para nós. Ai, que bom, maravilha, Cris, um beijo. Isso não faz sentido para nós. Nós olhamos dentro da metodologia sistêmica para os hábitos das pessoas, para aquele conjunto de sintomas, para aquele conjunto de crenças mentais, para aquele conjunto de relacionamento interpessoal, os hábitos da pessoa que levaram a pessoa a adoecer. O que fez com que aquele sintoma, né, daquela criança que não fala, por exemplo, está gerando na família, né? Muitas mães ficam com vergonha. Gente, eu fiz um atendimento semana passada que a mãe estava privando a criança de ter contato com os amigos, né? Porque a criança estava atrasada, segundo a mãe dela, né? A criança estava atrasada. E aí ela estava privando e ela me falou assim, ainda bem, sabe, no fundo, essa pandemia veio a calhar. Porque, gente, meu filho tá muito atrasado, eu comparo ele com meu sobrinho. E a minha mãe fala, o fulano, o filho do seu irmão, fala melhor. Né? Então, como que as pessoas ficam presas no rótulo, né? Presa no que a criatura não faz, presa no problema. E dentro do método sistêmico... E agora, gente, eu não tô mais sozinha. Amores, temos vocês de alunas maravilhosas, todo mundo aqui que me acompanha. E tem esse povo bonito lá do sul, lá de Santa Catarina, que trabalha com a metodologia integrativa, que também não olha para essa questão do sintoma, mas olha para essa questão sindrômica, para os sinais e para os sintomas que levam à doença. Né? Toda essa questão da medicina tradicional chinesa não trata a doença, mas trata a causa. E em inúmeras situações, né, amores, que os nossos pacientes, por exemplo, têm queixas 1000, né, dor nas costas. Aí vai no médico, faz ressonância, né, faz aquele raio de exame de dentro para fora, de cima para baixo, de todos os lados e não encontra nada. E aí às vezes a pessoa fica mais desesperada e vem com o laudo assim, ó, causa desconhecida. É mais desesperador para os pacientes. Então, dentro do método sistêmico, a gente olha para possíveis causas. A pessoa não sai assim de mão atada, né? A gente empodera o paciente, a gente faz com que a família resgate o seu lugar de força e mude os seus hábitos. Isso que é muito maravilhoso. Deixa eu dar um beijo aqui nessa turma toda. Sejam bem-vindas. Tem até papai poderoso. Um beijo, Aloysio. Um beijo, meus amores. Muito obrigada pelos elogios, lindezas. Meus amores, um beijo pra vocês. Bora lá que eu vou chamar ele, vou honrar aqui a pontualidade de vocês. Ó, dedo no coração, até derreter a tela, todo mundo, pro Instagram chamar todo mundo. Que esta live chegue, assim, na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, na Sociedade Internacional de Fonoaudiologia, na verdade. Ai, Wallace, um beijo, querido. Bora lá, dedo no coração. Coloca aviãozinho aí para chamar mais pessoas para essa live, tá bom, meus amores? Lindas são vocês, alunas poderosas, maravilhosas. Vou chamar o Roberto aqui. Gente, que alegria! Oi,
primeiros dessa jornada. Gente, ficou muito, muito feliz. Ai, meu Deus. Um beijo, Luísa. Um beijo para os meninos. Olá, Roberto. Muito prazer. Tudo bem, querido? Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Tá travando para mim. Escrevam aqui nos comentários como é que tá a transmissão, por favor, amadas. Oi. Eu estou escutando bem. Você está ouvindo bem? Maravilha. Sim. Seja muito bem-vindo. Se apresente para nós, Roberto. Então, vou começar, na verdade, agradecendo aí o espaço oportunizado. É um prazer falar contigo pessoalmente. Venho acompanhando o teu trabalho já há algum tempo. A Cris aqui do Hotel fez essa intermediação, né? E já há algum tempo eu venho acompanhando o teu trabalho, então estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo e com todo o público que te acompanha, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada. Isso, para quem não me conhece, eu sou Roberto Pacheco, eu sou fonoaudiólogo de formação. Na verdade, antes da fonoaudiologia, eu fiz educação física, mas numa época em que tinha curso técnico em educação física. Então, eu me tornei técnico em educação física e fui fazer fonoaudiologia em busca de um autoconhecimento. E depois eu dei continuidade no meu trabalho na saúde, com especialização, mestrado, enfim, mas eu fui cada vez mais me aproximando do pensamento da medicina tradicional chinesa, né? A tal ponto que eu não consigo mais me enxergar como fonoaudiólogo do ponto de vista técnico, mas eu me coloco como um grande terapeuta da vida, né? Da saúde, tá? E lógico que no âmbito da fonoaudiologia eu tenho especialização em motricidade, linguagem, já trabalhei muito tempo em hospital, unidade básica de saúde, clínica particular, tenho mestrado em ciências da linguagem aplicada à fasiologia, tá? Mas a minha vida hoje profissional, ela transcende esse enquadramento da fonoaudiologia, tá? E é sobre isso que eu pretendo falar um pouquinho, para somar força aí até com o teu trabalho, né, no sentido da fonoaudiologia sistêmica, que na verdade é integrativa também. Né? Que honra, gente, eu estou muito feliz em recebê-lo aqui, muito obrigada pelo aceite. A nossa live de hoje é sobre a língua. Lá na faculdade nós ajudamos, né? Olhamos para a língua, é a língua que vai para fora, é a língua que fica para dentro, é a língua que espalha para o lado, é a língua que não sai, é a criança que não coordena a língua, é o paciente com deficiência intelectual ou alguma lesão cerebral que tem essa dificuldade de motricidade. Mas você saiu da caixa completamente, você vai nos ensinar e vai nos ajudar aqui a olhar para a língua de uma outra vertente, né? Né, integrando toda essa sabedoria, né, de tudo que a gente aprendeu, mas não apenas na mobilidade, mas na coloração, no volume, nos traços, né? Eu tenho várias perguntas sobre a forma da língua, sobre alguns pontinhos. Eu te dou a palavra agora sobre a avaliação da língua e o que isso é importante para a medicina chinesa e o que isso pode agregar na nossa vida. Isso, então, na medicina chinesa, avaliar a língua é avaliar a saúde como um todo. Então, a partir da língua, nós conseguimos observar a vitalidade da pessoa, né? A longevidade dessa pessoa, as questões emocionais que essa pessoa está passando, a integralidade entre todos os órgãos, né? Ou seja, toda essa questão mesmo sistêmica, né? Que tem pelos 5 elementos. Então, ou seja, olhar a língua na medicina tradicional chinesa é compreender o processo de saúde e
o adoecimento da pessoa, né? Então, é um método de avaliação da medicina tradicional chinesa de extrema importância, porque ele é objetivo, ele é rápido, ele é fácil, tá, de aplicar, e é dessa forma que já desde 4 ou 5 mil anos antes de Cristo já se fazia essa avaliação para entender o estado de saúde. E olha só, né, Beatriz, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a Covid. Então, alguns estudiosos estão falando que assim, a coisa... Voltou, agora voltou. Da Covid? Voltou? Tá. Uhum, voltou. Então, na Covid, assim, algumas pessoas têm falado que existe um padrão específico de língua. Então, a grande descoberta que a pessoa que está com a doença, o padrão de língua modifica. Tá? Só que, veja, isso, na verdade, não tem novidade nenhuma na medicina tradicional chinesa. Então, estão falando que o padrão da língua fica inchado, fica rachado, fica com algumas manchas. Isso já se discute na medicina tradicional chinesa desde 4 mil anos antes de Cristo. Então, não é novidade nenhuma. Para nós que avaliamos, que trabalhamos com isso, a gente já sabe que tem ali deficiência de baço, tem deficiência de fígado, né? Tem a deficiência de rim, de pulmão, porque está perdendo vitalidade, né? Porque tem uma infecção grave. A língua mostra isso, né? Só que o grande detalhe, e é isso que eu gosto de conversar com os fonoaudiólogos, é que a língua também mostra coisas muito sutis. Entendeu? Que o fonoaudiólogo, se ele tiver essa capacidade de avaliação, ou melhor, dominar esse método, ele vai conseguir, vou aqui dar um exemplo muito importante, ele vai conseguir perceber quando, às vezes, o paciente dele que tem disfagia, afasia, e essas doenças crônicas mais graves, ele vai conseguir perceber, às vezes, que o paciente dele está tendo micro acidente vascular. Se ele dominar o método. E lógico que para dominar o método, né, Beatriz, tem que ter toda uma fundamentação por trás. Né? Nós sabemos disso. Mas se ele dominar esse método, ele sabe lá que o paciente não está dando uma boa resposta, olhando a língua, porque está tendo um micro AVC. E aí ele pode, então, conversar com o médico, com a família, para poder ter uma intervenção e não deixar aquilo se agravar. Tá? Perfeito, perfeito. E dá uma dica para nós, assim, uma explicação rápida. E quem tiver aqui na live, depois lá nos comentários, a gente vai sortear 5 inscrições para o curso de avaliação da língua. Eu estarei lá nesse curso, porque vai ser realmente incrível. Na pontinha da língua, eu estudei Body Talk, né? Body Talk tem um braço, né, da medicina tradicional chinesa. Na pontinha da língua, nós sabemos que carrega a energia do coração, carrega a energia do elemento fogo, da alegria. Então, um dos sinais e dos sintomas de AVC, de repente, seria essa alteração na pontinha da língua, Roberto? Isso. Algum sentido assim? Isso, exatamente. A ponta da língua, ela corresponde ao sistema cardíaco, tá? E também, de alguma forma, também uma certa relação com o intestino, mas ela está relacionada ao sistema cardíaco. Então, uma ponta da língua roxa, uma ponta da língua com lesão, uma lesão crônica, a ponta da língua com dor, com incômodo, demonstra, é uma manifestação de desequilíbrio do sistema cardíaco. Pode ser que o sistema cardíaco não tenha nenhuma doença, mas ele não está equilibrado. Ele tende a adoecer. Tá? Esse é o detalhe. É isso que é importante a gente falar, que não é uma alteração orgânica, não é uma alteração no órgão em si, mas na energia, nos canais energéticos que fazem com que aquele órgão funcione. E se existe já algum sinal, algum sintomazinho, né, de alteração energética daquele órgão, alguns anos para ter alteração orgânica mesmo, né, Roberto? Isso, exatamente. Leva algum tempo, né? Leva algum tempo. Porque, na verdade, a doença,
ela vai se constituindo na medicina tradicional chinesa como se fosse por camadas, né? Então ela começa a manifestar isso em determinados pontos do corpo e também no descontrole emocional, até chegar ao ponto daquele órgão que está adoecido, tá? É dessa forma que funciona. Ou seja, nenhuma doença começa do dia para a noite, né? E aí, na fonoaudiologia, devemos pensar assim, aquelas doenças que afetam, isso é muito bonito poder discutir contigo e com os fonoaudiólogos. Aquela doença que afeta a comunicação humana, tá? Ela não iniciou da noite para o dia. E tem uma lógica por que ela afetou a comunicação. Tá? E é nesse sentido que eu não vejo mais a possibilidade do fonoaudiólogo trabalhar se não for pela visão integrativa, sistêmica. Tá? Por quê? Porque o problema da comunicação, ele não é um problema em si. Ele não é um problema em si. Você sabia, é muito forte isso que eu vou falar e alguns fonoaudiólogos vão ficar incomodados, mas não tem problema. Mas, assim, às vezes você está trabalhando com um sintoma, tá? E aquela forçação de barra para trabalhar aquele sintoma está deixando o desequilíbrio pior. Essa pessoa vai adoecer mais. Entendeu? Por quê? Porque o profissional da fonoaudiologia esquece que ele é profissional da saúde, ele não é professor de fala, ele não é professor de audição, tá? Ele é profissional da saúde. E se ele não dominar um método de saúde, ele se perde. Então, aqui, novamente, eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo. Como um afasiologista que sou, porque o meu mestrado todo foi em afasiologia, e também sou especialista em linguagem. Então, assim, o que faz uma pessoa ficar afásica, muitas vezes, foi todo um processo de desequilíbrio humano que levou... que o conduziu até um acidente vascular. E esse acidente vascular vai justamente chegar num ponto, criar um sintoma que tem relação com o início do desequilíbrio dele, que é a fala, que é o falar, o não escutar, o falar demais. Então, quando a gente tenta reabilitar a linguagem e a gente não tem esse entendimento, às vezes a gente afeta ainda mais a saúde da pessoa. Não é à toa que muitos afásicos negam a reabilitação e não aceitam tentar voltar a falar. Não é à toa. É que eles sabem isso internamente. Nós é que, o fonoaudiólogo é que desatento, assumindo o papel de professor de fala, acaba fazendo um processo na contramão. Né? Exato. Exato. É o que eu vejo, o meu público é mais infantil, Roberto. E é o que eu vejo da questão das crianças que têm distúrbio de comunicação. Que, em média, as crianças ficam 3, 4 anos em terapia. E o terapeuta e o fonoaudiólogo insistindo em ajudar a criança e não olha para o ambiente que está relacionado com a criança vive com tela. Essa mãe não consegue ter tempo, não consegue ter foco, não consegue brincar, não consegue. E a fonoaudióloga não consegue, não tem recursos, ferramentas para orientar essa mãe a ajudar o seu próprio filho. E aí elas vêm reclamando que o convênio paga pouco. É claro, o convênio já faz essa conta do tempo que a criança vai ficar em terapia. Então, nós tomamos uma responsabilidade que muitas vezes seria uma orientação e uma troca, uma parceria em prol da saúde da família, não em prol da recuperação ou da estimulação da fala da criança. Eu até fico brava com isso, porque eu não sei o que virou a fonoaudiologia, mas nós tratamos atualmente só sintomas. E não foi para isso que eu estudei fonoaudiologia. Eu sou uma profissional da área da saúde, faz parte do rol da área da saúde, mas nós estamos tratando doença, assim como a medicina, né? Mas agora tem a medicina integrativa, fonoaudiologia sistêmica e fonoaudiologia integrativa, para que a gente possa resgatar o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós escolhemos essa área, para que a gente possa dar recursos, ferramentas para as pessoas conseguirem se ajudar também. Não é aquele tempo da terapia de 40 minutos e a pessoa vai embora e nunca mais se cuida.
Não. E o que você trouxe do AVC é bem isso. Meu marido é cardiologista. E ele mostra, ele fala, uma alteração cardíaca é o final, é a última coisa que poderia acontecer para a pessoa. Mas a pessoa, ela fez um caminho de falta de autocuidado, de falta de alimentação, de excesso de estresse, de falta de atividade física, e aí culminou na alteração cardíaca. E é muito lindo ouvir isso. Ah, é muito bom. Olha só, que legal que você tem a convivência, então, muito próxima com o cardiologista, porque eu gosto de falar para os fonoaudiólogos que o que eu falo sobre, né, vamos supor, sobre a questão de língua e medicina tradicional chinesa, eu sempre falo assim, qualquer cardiologista sabe. Então, os fonos têm um certo preconceito de achar porque nós estamos falando de um conhecimento milenar, mas, na verdade, ele é moderno, ele é atual. Ele não sobreviveu por nada. Ele sobreviveu porque ele é moderno. Na verdade, a medicina tradicional chinesa ela é mais de vanguarda que a fonoaudiologia, porque ela tem mais de 5.000 anos. Né? Então, ela é de vanguarda. A fonoaudiologia é que, repetindo erros do passado, erros que eu classifico em 2 dimensões. O pedagogismo, ou seja, aquela prática pedagógica, como se nós treinássemos fala, esse modelo fracassou na própria educação. Imagina na fonoaudiologia. Então, e depois, além do pedagogismo, é a visão cientificista que adota protocolos fechados, achando que esses protocolos podem dar conta de um tudo, né? Ou de um todo, melhor falando. Então, a fonoaudiologia atual, tecnicista, ela não é de vanguarda, ela é atrasada. Ela é atrasada, porque ela adota modelos de fracasso. Repito, o pedagogismo fracassou. Nós sabemos que o problema, às vezes, de uma criança em sala de aula, pedagogicamente falando, não é a repetição que vai fazer ela aprender mais. Então, por que o fonoaudiólogo adota isso na prática dele? Seu modelo fracassado. Então, a medicina tradicional chinesa ela é de vanguarda. E a própria cardiologia hoje adota conhecimentos da medicina tradicional chinesa, às vezes sem saber e outras sabendo, porque ela está trabalhando com a perspectiva de saúde que é de vanguarda, ou seja, que tem 5.000 anos dando resultado. Tá? Exatamente isso. E aí, nós caímos nessa questão da ciência, né, que você trouxe aqui, né? Ai, qual é a comprovação? Eu recebo muito isso. Qual é a comprovação científica, né, que o método sistêmico integrativo traz? Onde está escrito? Eu tenho alunas que dão aula em universidades, elas ficam encantadas, mas elas ficam com um certo receio no sentido de qual é a qual é a comprovação científica que isso tem para que eu leve isso para a academia? Para que isso seja visto com os bons olhos? Minha resposta é assim. Meus 20 anos de observação, o meu livro, né? E aquilo que eu percebo que faz sentido para a minha prática e que eu vejo sobre olhar para a pessoa... Ai, Roberto caiu. Olhar para a pessoa de corpo, mente e alma. É o que faz sentido para nós, né, amores? Não, ele sumiu, mas ele vai voltar, meus amores. Calma. Gente, é bom demais, né? Ai, meu Deus! Me falem se a minha transmissão tá boa, meus amores. Escrevam aqui para mim no comentário, por favor. Já chamei para ele. Ótimo. Bem-vindo de volta. É só falar de comprovação científica que cai. Então, é verdade. Mas eu consegui te escutar, viu? Eu saí de cena, mas eu estava conseguindo te escutar. E é exatamente isso. Beatriz, eu fui professor na universidade por mais de 15 anos, né? E eu resolvi deixar a docência em universidade por não conseguir mais ensinar aquilo que eu acreditava e aquilo que, de fato, dava resultado. Tá?
Então, eu tenho uma forma de responder essa questão para quem é docente hoje na fonoaudiologia, que é a seguinte. A questão inicial é a gente debater que ciência nós estamos falando, né? Então, quando algum professor de fonoaudiologia vem conversar comigo e falar qual é a evidência, Roberto? Eu concordo, mas qual é a evidência científica? Daí eu pergunto, bom, mas de qual ciência você quer falar? Porque se você quiser falar de ciência clínica, as evidências são os resultados da clínica. Tá? E aí nós temos mais de 5.000 anos de clínica. Então, outro dia numa live eu falei assim, ó, nós temos menos de 50.000 fonoaudiólogos no Brasil e nós temos mais de 200.000 profissionais trabalhando com práticas integrativas de saúde. Entre eles, especialistas de medicina tradicional chinesa. Mais de 200.000. Muitos deles, médicos, físio, fono, tá? Então, veja, o fonoaudiólogo tem que ter humildade de se perguntar, bom, 200.000 contra 50.000 fonoaudiólogos, esses 200.000 estão brincando com a saúde? Né? Não estão brincando com a saúde. Esses 200.000 profissionais estão adotando um modelo de ciência que a fonoaudiologia não estuda. Isso tem que ser entendido. Então, não é que não tem evidência, é um modelo de ciência. Se eu pegar o modelo de ciência clínico, ou seja, a clínica como ciência. O que é a clínica como ciência para você que é professor na universidade? É quando a gente tem uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, uma pesquisa fenomenológica, né? É um modelo de ciência, não é uma pesquisa randomizada, epidemiológica, mas também pode ser. Mas é um modelo clínico de pesquisa, tá? Ou melhor, modelo clínico de ciência, adotando métodos de pesquisa compatíveis com esse modelo, tá? Então, tem a questão clínica. Segundo, quando nós vamos pesquisar medicinas integrativas, ou sistêmicas, ou pensamento sistêmico, pensamento integrativo, nós estamos falando de pensamentos complexos, que não é o modelo filosófico e científico estudado na fonoaudiologia. Então, precisa ter esse entendimento. Exato, precisa ter esse entendimento. Então, quando o professor da universidade que leciona na faculdade de fonoaudiologia, vou corrigir minha fala. O professor que ensina fonoaudiologia, que é docente, se ele for ético e educador, ele vai falar assim, olha, as evidências dessas ciências estão a partir dos fundamentos dessa ciência, a qual eu desconheço. Precisamos estudar. Quando ele fala que não existe evidência, ele não só mostra que ele é desatualizado, como ele mostra que ele é preconceituoso. E terapeuta preconceituoso não pode ser educador, porque ele não tem nada para ensinar. Ele não tem nada para ensinar, tá? Ele vai ensinar errado. Humildade. É isso. Isso, ele tem que ter humildade. Eu costumo falar, eu utilizo muito um educador que na minha época de aluno de fonoaudiologia eu tive que estudar muito, que foi o educador Paulo Freire, né? Quem fez a PUC sabe, porque ele é um ex-professor da PUC e foi educador do século XX. Então, o Paulo falava o seguinte, quando vamos fazer uma crítica, temos que ser responsáveis. Ser responsável ao fazer a crítica significa eu só posso criticar aquilo que eu estudo. Eu não posso criticar aquilo que eu não estudo. Isso é ser irresponsável. E eu estou falando assim, esse foi um aprendizado que eu tive com um educador do século XX. Não sou eu, Roberto, eu sou nada ao lado da obra dele. Né? Mas eu aprendi a ser ético, ou seja, se eu não conheço, eu não posso criticar. Eu tenho que, antes de tudo, conhecer, estudar. E um educador na universidade é premissa, ele tem que ser ético com seus alunos, senão ele está formando errado. E eu acho que esse é um problema que acontece muito na fonoaudiologia hoje. Demais. Muito fonoaudiólogo docente, mas quase nenhum fonoaudiólogo educador. Só aquele que educa sabe fazer crítica.
né? E quando nós fazemos crítica, nós ensinamos corretamente. Tá? Então, há muitas evidências sistêmicas, integrativas. Outro detalhe que eu gosto de falar, Beatriz, como não há evidência em propostas de saúde que são utilizadas pelos países mais desenvolvidos do mundo, como Alemanha, Canadá, Japão, China, Estados Unidos. Posso citar aqui uma lista enorme. Esses países planejam e investem corretamente, tá? Corretamente. Então, há evidência. Pois é, Tá? pois é. A minha fala, às vezes, é assim, sabe? Eu sou grossa, né? Eu tenho essa cara de boazinha, mas eu sou grossa. Minhas alunas sabem. Eu falo assim, não é porque você não conhece que aquilo não existe. Não é porque não tem uma comprovação pelo sentido que você acredita de comprovação que deixa de ser verdade. No campo fenomenológico, eu tive evidências clínicas incríveis no campo de crianças com diagnóstico de autismo, onde a gente consegue olhar junto para onde a criança está olhando, acolher essa mãe, tratar essa mãe. Ah, mas a criança que tem autismo, a criança que precisa. Não, quem cuida dessa mãe? E aí muitas pessoas me peitando, baseado em quê? Baseado naquilo que fez sentido para mim dentro da minha transformação pessoal, porque método integrativo, sistêmico, a gente passa por muita transformação. E a partir da minha experimentação, dentro ali do meu consultório, ali bem simplesinho no interior de São Paulo. É sobre isso que eu estou falando, é sobre seres humanos, é sobre famílias, não é sobre sintomas. E o olhar além do sintoma, ele nasceu de algo que aconteceu comigo, onde as pessoas, né, na medicina tradicional, na fonoaudiologia, olhavam para a minha tireoide, que não tem tireoide, tive CA de tireoide. Ah, não, você tirou a tireoide, mas isso não é nada. Ah, isso acontece, isso é comum. Ah, essa causa é comum. Falei, não, comum para vocês, mas para mim não. Eu só tinha uma tireoide, coitadinha. Não, o que aconteceu comigo? O que eu fui fazendo ao longo da minha vida que me fez tirar a tireoide? Eu comecei a olhar para trás e comecei a estudar a minha própria biografia e entender e perceber, através de muito estudo, que existe sim questões orgânicas, funcionais, mas também existem coisas energéticas, existem coisas ancestrais, familiares, que me levam a ter um distúrbio orgânico. Isso é empoderador, isso é tratar a pessoa, não é simplesmente olhar para o pedaço e achar que tratando o pedaço eu estou dentro do método cartesiano que só olha para o pedaço e acredita que tratando esse pedaço eu vou conseguir ajudar a pessoa. Nós somos feitos de pura energia e nada mais sincero, genuíno do que tratar a energia da pessoa. Isso é um fato. A pessoa acreditar em energia, isso para mim não interessa, porque contra fatos não há argumentos. Então eu tenho muito essa fala e ter você aqui, né, reforçando isso para o meu time maravilhoso, é incrível, é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto. Em casos de crianças com TDAH, você consegue observar uma alteração marcante, algo que se repete na língua? Tem. Na verdade, sim, o TDAH ele pode estar relacionado ao desequilíbrio de qualquer um dos 5 elementos estudados na medicina tradicional chinesa. Mas tem algumas coisas bem específicas, como tremor de língua, é algo que pode acontecer com frequência no TDAH. Uma língua mais pálida, né? Uma língua mais pálida, com pouca saburra. E a fissura bem marcada, e aquela fissura bem marcada no meio, na região do baço, do estômago? Pode ter uma marca ali vindo bem do centro da língua para a ponta, tá? Ou somente na ponta da língua, tá? Que é muito ian, muito fogo, tá? Também pode acontecer isso. E também, assim, mudança no padrão de saliva, tá? Ou muito ressecamento da boca, ou muita hipercelorreia, muita produção de saliva. Também é comum esses dois extremos,
tá? Do TDAH. E cada um dos extremos vai mostrando mais ou menos a raiz do desequilíbrio, tá? Porque o TDAH, do ponto de vista orgânico, ele pode começar desde da questão do sistema cardíaco até a questões de fígado e vesícula biliar relacionadas à intoxicação alimentar, né? E do ponto de vista emocional, ele pode ser desde de muito medo, né? Criança com muito medo, né? Até uma questão de intranquilidade de pensamento, tá? Então ele vai fazendo essa circulação dos 5 elementos. E aí, olhando a língua, a gente vai pegando. Então, vamos supor, se a marca na língua é muito evidente no centro da língua, está mais relacionado com o baço e estômago. E, então, essa criança pode ter, do ponto de vista emocional, uma intranquilidade de pensamento. Tá? Ou seja, a intranquilidade de pensamento, veja bem, não é um sintoma, é uma raiz do problema. Então, vejam bem como isso é importante. Então, a gente está falando que não é só um sintoma, mas o pensamento intranquilo causa o TDAH. Isso. Então, mas no olhar reducionista, a crença de mente agitada é um sintoma do TDAH. Não, a mente agitada causa o TDAH. E uma mente agitada, e olha só, uma mente agitada pode estar acontecendo por conta de uma outra emoção que é a raiva. Vamos supor, uma dinâmica familiar raivosa, tá? Adoecida, e aí no pensamento sistêmico tu tem diversos fundamentos para isso. Essa dinâmica pode fazer a criança ter um pensamento intranquilo. Esse pensamento pode dominar a vida dela a ponto que começa a afetar baço e estômago, e aí toda a cadeia, incluindo estômago, para a gente é boca e língua também, mais boca, tá? Então a fala. E aí vem toda a manifestação chamada de TDAH. Pode ter essa relação. Tá? E se você consegue... e se você consegue daí atuar nessa dinâmica familiar raivosa, como um bom terapeuta fonoaudiólogo, esse sintoma ou esses sintomas do TDAH vão se ajustando e a criança fica com a comunicação melhor, né? E aí alguém pode pensar assim, bom, mas aí não é o papel de um psicólogo? Não é o papel de um psicólogo se ele tiver domínio disso. Se esse paciente é meu, né? Perfeito, isso é perfeito. Gente, eu achei incrível o que você falou, na visão reducionista do TDAH. As pessoas olham para o TDAH e falam, ele é agitado porque tem TDAH. Não, não. Ele tem TDAH porque ele tem excesso de pensamento, gente. É o oposto. A visão integrativa, a visão sistêmica, ela não reduz a pessoa ao laudo. Ela olha para a causa. Isso é muito bonito. Gente, isso é incrível. Eu tenho várias perguntas. Tem uma mamãe muito, muito querida que tem uma criança com síndrome de Down e ela perguntou, e ela escreveu que a filha dela tem a língua geográfica e a médica falou que é normal, que isso aí não tem problema nenhum, que ela tem uma certa sensibilidade com o quente, mas é só dar uma comidinha mais fria. Aquilo que eu não conheço, eu falo que é normal, né? Explica para nós o que seria um pouquinho, né, dessa avaliação da língua geográfica. Isso. Isso mesmo. Eu peguei só uma parte do que tu falou, mas vou até reforçar essa questão, que até no começo da live tu estava falando sobre as causas desconhecidas, né? Então, essa tendência, olha só, essa tendência de falar que quase tudo é a causa desconhecida. E também quase nada tem reversão, né? Então, ou seja, o pensamento de saúde hoje nós não conhecemos as causas, tratamos sintomas, e olha, esse tratamento é eterno. Né? Até porque falar que uma pessoa pode ser curada, ficar melhor, é algo que a gente aprende que não pode ser dito. Olha só, hein? O profissional de saúde estuda para falar que não pode prometer nada.
Lógico, não pode prometer nada porque a ciência de saúde hoje é muito falha. Né? E também tem uma lógica, por que não pode prometer? Porque tem que alimentar o sintoma, né? Mas Lógico, isso é né? muito A indústria importante. farmacêutica. Isso, exato. A indústria farmacêutica, os grandes mecanismos de opressão, né, do Estado, da vida, como falava Michel Foucault, o aprisionamento de corpos e mentes, né? Então isso é muito legal, sabe, Beatriz, porque quando a gente trabalha com prática integrativa, com visão sistêmica, nós vamos entendendo o nosso lugar no mundo e também o nosso papel político e de agente de saúde. Porque quando a gente não entende essas questões, a gente fica a serviço da opressão de corpos e mentes, né? Então, acho que isso também é uma questão importante. Então, estudar as questões que a gente estuda é bom não só para ter uma prática fonoaudiológica melhor, mas é para ser um sujeito no mundo muito melhor, né? E eu vou também, eu não posso deixar, porque assim, fiquei ansioso quando tu falou em energia, eu não posso deixar de falar isso, porque as pessoas têm muito preconceito em relação a esse termo, e eu tenho tentado mostrar para o fonoaudiólogo que já é consenso mundial que nós somos um sistema energético. Não há nenhuma dúvida disso. Se o fonoaudiólogo ainda não aprendeu isso lá no seu curso, na sua faculdade, é porque ele está sendo ensinado errado. Porque já é um consenso mundial. Já é consenso na biologia, na física, tá? Biologia e física. Apesar das divergências, né? Apesar das divergências da biologia e das divergências que existem na física, há um consenso que nós somos energia. Tá? Nós somos energia. O problema é a dificuldade de definir ou explicar o que é essa energia. Mas olha só, eu chego a falar para os fonoaudiólogos que se eles estudassem só um pouquinho de biologia, não precisa estudar sistêmico, integrativo, nada disso. Se estudar um pouquinho de biologia, um pouquinho só, vai chegar lá e vai ver que um dos papéis da mitocôndria é produzir energia. Está lá na biologia. Está lá na biologia. Eu aprendi isso no ensino médio e não mudou. Eu converso com amigos que são biólogos, falam, não, a gente ainda ensina assim, Roberto. O problema é que o professor não consegue explicar que energia é essa produzida. Mas nós sabemos qual é essa energia. É o que nós falamos. Então, assim, fonoaudiólogo, ele precisa entender que energia já é discutido na biologia que nós sempre estudamos. Então, o preconceito é porque alguém está tentando ensinar errado, e esse alguém que ensina errado para o fonoaudiólogo tem medo. Tem medo de perder o seu status quo. Tem medo de deixar de ser o centro das atenções e de receber os aplausos. Tem medo de ser desafiado que aquilo que está sendo ensinado não dá certo na clínica. Nós temos um excesso de professor em fonoaudiologia que nunca atendeu dando aula. É verdade. É verdade. Que nunca atendeu. É verdade. Que nunca atendeu. E sabe o que eles falam? Que isso não tem sentido. Porque o que precisa é ter conhecimento. O que precisa é ter conhecimento. Mas qual conhecimento quando não sabe nem que o papel da mitocôndria é produzir energia? Que conhecimento é esse? Tá? Então, nós somos energia. Nós somos energia, isso já é consenso. Se for estudar física, não precisa nem chegar na física quântica para saber que nós somos energia. Antes da física quântica, eu já discuto que nós somos energia. Tá? Então, não tem nada de místico em falar que nós somos um sistema energético. Tá? Aliás, nós somos tanta energia que se alguém cortar esse sistema energético, nós morremos. Exato. Né? Porque nós somos energia. Tá? Como qualquer outro corpo que emana energia. Tá? E a fonoaudiologia não tem fundamento para entender essa energia, lógico. Porque ela sequer respeita que a biologia clássica já fala que então é muito importante a gente quebrar esse estigma que tem com a palavra energia, tá?
Que máximo. Exato, exatamente, que máximo. Aquela hora tinha dado uma travadinha, mas é uma mamãe que está bem aflita a respeito da língua geográfica da filha, que a médica falou que é normal e que é só esfriar a comida e que dá para ela continuar vivendo assim. E eu atendo muitas crianças, atendia, né? Muitas crianças com diagnósticos, né, genéticos, com alterações de língua, muitas geográficas. E eu queria que se você pudesse falar um pouquinho. Posso sim. Bom, né? A língua geográfica, falar que é normal, o melhor é falar que não conhece, né? Do que falar que é normal. Veja bem. Gente, eu vou aí para Santa Catarina. Porque olha só, Beatriz, se fosse normal, todos nós tínhamos língua geográfica e não outro padrão de língua, não é verdade? Então, também não significa que a língua geográfica seja a pior coisa do mundo, né? Mas assim, para a gente começar a conversa é importante definir. Língua geográfica é um padrão que não é comum e que, portanto, aponta algum desequilíbrio. Ponto. Quem diz que é normal é porque não conhece. Então, né, ela está ali, ela tem um formato, ela tem marcas, e aquilo significa alguma coisa, como todas as marcas na nossa vida. Tá? Como o meu cabelo branco é uma marca de envelhecimento. Né? Meu padrão facial é uma marca, meu tipo de voz é uma marca. E tudo isso carrega, como tu tão bem falou ainda há pouco, a nossa biografia. Tá? Então, assim, eu acho que caiu, né? Isso, voltou? Então, a língua geográfica, tá? Ela significa, de início, que essa pessoa tem uma deficiência energética, quase sempre já genética, congênita, ou melhor, congênita, tá? Bom, então ela tem uma deficiência energética. O que isso significa na prática? Significa que ela é uma criança onde nós temos que investir em saúde. Investir em saúde, atividade física, boa alimentação, controle do estresse na vida familiar, na escola, bons hábitos de saúde. Por quê? Porque se ela tem uma língua geográfica, mostra que ela já veio energeticamente mais frágil. E se essa língua geográfica é em toda a língua, então ela circula por todos os sistemas. Então, esses sistemas estão ali saudáveis, está tudo certo, mas tem uma carga energética um pouco rebaixada, vamos colocar assim. Portanto, quanto mais investir em saúde nessa criança, mais ela tem uma vida plena e uma longevidade saudável. Se ela for uma criança que vai se tornar um adolescente ou adulto que não cuida em nada da vida, em termos de saúde, ela tende a ter um encurtamento da sua longevidade. Tá? Por quê? Porque ela já veio com uma marca mostrando, olha, você tem sistemas mais frágeis. Tá? Porque quem está me escutando pode pensar assim, bom, mas ter bons hábitos e cuidar da saúde, todo mundo precisa fazer. Sim, mas há pessoas que vêm com uma carga de energia maior. Uhum. E quem tem a língua geográfica é um sinal que essa marca, ou melhor, que essa carga de energia é menor. E aí, lógico, dependendo da região que tem mais marcas geográficas, dependendo, além disso, o formato e a cor dessa língua, a gente pode já começar a prever que sistemas estão mais desequilibrados. Tá? Mas eu deixo... Deu uma travadinha. Dedo no coração aí, amores. Eu vou desativar os comentários, ver se melhora a... Então, e quando eu falo em atividade física significa se movimentar, mas não gastar energia à toa, tá? Porque a atividade física em excesso, tá? Ela não é benéfica. O exemplo que eu dou é qualquer atleta profissional normalmente não tem a vida longa. Destrói. E aí é um ponto muito importante o que você trouxe. A criança já traz um traço
congênito de que ela precisa ter mais saúde. Ter mais saúde não é fazer fono 4 vezes na semana, fisioterapia 6 vezes na semana, TO 2 vezes por dia. Ter mais saúde não é tratar a doença, é orientar essa mãe do que ela pode fazer em casa, além do que a criança tem de alteração genética. Se há uma síndrome de Down, como que a gente pode tratar a criança e que tem a síndrome de Down, mas não tratar a síndrome de Down, não potencializar aquilo que a criança, insistir naquilo que a criança não faz, mas naquilo que a criança precisa. Gente, isso é, até uma aluna minha, Camila, escreveu, isso é básico, onde nós nos perdemos. Nós nos perdemos, né? Porque os grandões precisam encher o bolso de dinheiro, para não falar um palavrão, e é aí que a terapia, todas as terapias acabaram se perdendo, infelizmente. Isso é incrível, empoderar uma mamãe que tem uma criança que tem né, uma alteração de língua, que tem alterações genéticas, mas como que ela pode olhar para a saúde e não ficar entupindo essa criança de terapia, enchendo essa mãe de estresse. Essa criança nem tem vida. Vai na fono, vai na TO, e vai na fisioterapia, vai no AB, vai não sei o quê, e vai nos especialistas e não tem vida. Né? É muito incrível isso. E a energia é toda drenada nessas terapias, não dá tempo do cérebro processar tudo isso. Porque o doutor falou que tem que fazer fono 4 vezes, TO 2 vezes por dia. E o tempo, e essa energia, e esse corpo, como que aguenta? Eu fico doida. Isso. Isso mesmo. Concordo plenamente. Veja, na verdade, Beatriz, isso não é terapia. Isso é aprisionamento. Isso é aprisionamento. Tá? De terapia não tem nada. Você fazer com que a vida de uma pessoa seja apenas uma rotina que você determinou por anos e anos dessa pessoa é um sistema de aprisionamento, tá? E, de repente, alguém vai pensar assim, bom, mas essa criança está tendo evolução. Sim, ela está tendo evolução, mas ela está deixando de viver, tá? Ela está vivendo a vida de profissionais, tá? Porque, veja, uma terapia de verdade é um sistema de conhecimento que faz a pessoa ter condições de viver a vida dela. Se ela não tem espaço para viver a vida dela, nós não estamos falando de saúde. Tá? É a mesma coisa você acreditar que você, ao prender uma pessoa porque cometeu algum crime, enfim, e você deixar ela presa fazendo coisas repetitivas o resto da vida, ela vai poder resgatar a vida dela. Perfeita comparação. Travou de novo. É isso, nós temos uma ideia, né, amadas? Vou até abrir os comentários para ouvir vocês. Nós temos uma ideia tão distorcida do que é importante para a pessoa. Quando a gente trata o sintoma, é isso. Cada dia a gente encaminha a criança para um lugar e ela deixa de ter vida. O Roberto caiu de novo. Não, mas não tem problema, a gente chama ele de novo. Gente, maravilhosa. Se vocês tiverem perguntinhas, deixem aqui para nós, meus amores. Meus amores, eu não tô mais sozinha, gente. Não é o máximo isso. Eu me sentia louca. Ai, que demais. Bora fazer esse curso, hein, meus amores? Tia Bia vai estar lá. Bora fazer esse curso aí de avaliação de língua pra gente agregar na vida das pessoas. Bora fazer esse curso. Vai ser no sábado. Tia Bia esqueceu. A Renata Blum, eu acho que já tá inscrita, amor. Você lembra da data do curso? Eu acho que é dia 6, né? Eu não lembro. Não vou perder ele, não. Já chamei ele. Deixem perguntinhas aí. É comum as crianças melhorarem nas férias, porque reduz o estresse. Exato, né? Faz menos atividades. Aí volta para a terapia, a criança está mais ativa, né? Está mais responsiva. Por quê? Porque a mãe deixou de viver o inferno de ficar levando as terapeutas. Porque é inferno, né? Não é vida, coitada dessas mães. Gente, ninguém olha para as mães.
né? O médico que indica terapia todo dia esqueceu que ali tem uma vida, que tem uma mulher que precisa, né, ser mulher, que precisa ser mãe, que precisa ser filha. A Leia está falando que é sábado. Quem pode fazer o curso? É um curso aberto, Clau. Se eu não me engano, é um curso aberto, não é exclusivo para fonoaudiólogos, tá? Você que trabalha com saúde, né, amada? Podologia, fiquei tão doida atrás de podólogo para vovó lá em São Paulo. Vovó tava com uma ferida, né? Fiquei tão doida atrás e aí consegui. Ele não tá conseguindo ir. Chama de novo. Todos podem, sim. Eu só vou confirmar com o Roberto, né? Não é exclusivo para fonoaudiólogas, tá? Todos podem ir, sim. Voltou. As meninas, chama ele de volta. Voltou. Isso, o tá pessoal caindo, tá mas tá tranquilo, tá muito bem. Não tem problema. As pessoas estão perguntando, Roberto, a data do curso e quem é que pode fazer e quais os benefícios. Conta um pouquinho para nós. Isso, o curso é nesse próximo sábado, que é dia 10, a Cris está aqui mesmo. Dia 10, o próximo sábado, às 9 da manhã até meio-dia. Isso. Ele é um curso básico, qualquer pessoa pode participar, né? Lógico que quando tem fonoaudiólogo, a gente tenta fazer esse debate mais aguçado, né? No sentido de despertar a fonoaudiologia para ser, de fato, um profissional da saúde, mas a gente trabalha com a premissa de que o saber e o conhecimento sobre saúde tem que ser democrático, tem que chegar a todas as pessoas, tá? Aliás, porque a biomedicina da doença, a qual a fonoaudiologia moderna faz parte, que é essa aqui de terapias por anos e anos, né? Ela não quer a democratização do saber integrativo, né? É nichado. Então, a gente faz... Tem briga, é nichado, isso. tem rixa. No meu curso, as pessoas falam, é só para fono. Eu falo, não, porque a democratização do saber é para todos mesmo. Tem mãe, né? Eu tenho mães poderosas, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho psicólogo, eu tenho psicopedagogas, tenho advogada. Democratização da saúde. Não consigo nichar. Não, é uma dificuldade. Não sei nichar. Exato. Isso, eu vou aproveitar isso que você está falando, né, em relação ao curso de sábado sobre língua, que é assim, eu aprendi muita coisa enquanto pessoa, enquanto profissional, com muitos profissionais que não são fonoaudiólogos. Aprendi muita coisa com fonoaudiólogo. E aprendi muita coisa com médico, com físico, com matemático, com religiosos, né? Então, eu não posso ser um corporativista, de achar que eu tenho que falar só para fonoaudiólogo, porque já faz parte da minha educação ser grato. Né? Eu aprendi gratidão já na minha educação com meu pai e com a minha mãe, então eu não posso fazer isso. Né? E também isso vai contra o pensamento integrativo. Então, todos os cursos que eu faço, eles são abertos. E quando tem alguma coisa que tem que ser mais específico para algum profissional, o próprio fonoaudiólogo, a gente tenta situar, tenta explicar, tenta mostrar. Mas como a nossa ideia é falar sempre de saúde, e não de técnica, né, mas de compreensão de saúde, ele é aberto, é democrático, e eu não tenho receio nenhum de tudo quanto é tipo de profissional, e até mesmo com pessoas que não têm formação acadêmica. Aprendi muita coisa sábia sobre saúde, como, por exemplo, aprendi muita coisa de fito, de plantas medicinais, com pessoas que viveram a vida toda cultivando e se relacionando com as plantas. Então, não posso pegar esse saber hoje e achar que eu só posso falar para fonoaudiólogo. Isso não vai me elevar, né? Não é nem me levar, é me elevar a situação nenhuma, né? A nenhum contexto. Então, nós não vamos fazer isso. Então, o curso é aberto a qualquer profissional, tá? A qualquer pessoa, melhor falando. E o benefício, eu acho que são muitos, mas assim, acho que o benefício maior é a pessoa começar, de repente, a ter uma luz
de que a saúde transcende o que as pessoas têm aprendido até o momento. Que sai muito, muito além, né, do que a gente tem de formação sobre saúde. E mais ainda, vai aprender um método de autoavaliação da sua Isso que é saúde. maravilhoso. Tá? Um método de Isso é muito autoavaliação. maravilhoso. Isso é incrível. Tá? Isso é incrível, a pessoa saber, né, entender o seu próprio corpo e ver, nossa, o que eu posso fazer de diferente a partir dessa informação? Isso devia ser ensinado no Fundamental 1, no Fundamental 2. Porque é incrível isso. Eu fico maravilhada com esse, né, com esse autocuidado, com esse autoconhecimento. Para mim é incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha só isso que você falou, olha só. Saindo da clínica, se nós pensarmos fonoaudiologia preventiva e fonoaudiologia educacional, é isso. A fonoaudiologia educacional e preventiva, ela só existe se ela se sustentar em base integrativa e sistêmica. Senão ela vai fazer o quê? Ela vai informar, ela vai lá ficar na escola dando informação do que pode e não pode, ela vai ficar na unidade básica de saúde falando que pode e não pode. Isso não é papel de fonoaudiólogo. Aliás, deixa hoje a internet faz isso. Então, se tiver ativa de sistêmica, nós podemos desenvolver projetos realmente de educação para a saúde, né, e de saúde coletiva. Tá? Então, acho que o grande benefício do curso é esse. Tá? Perfeito, né? Perfeito. Estarei lá. Meu marido até falou, esse sábado você não tem nada, né? Eu falei, não. E eu não tinha me atentado à data, mas tenho. Agora eu tenho. Estarei lá com vocês com a maior honra, gente. Que delícia. Já vamos dar 1 hora de live. Tem várias perguntas aqui para fazer, mas a conexão, Roberto, está bem ruim. Mas nós vamos nos encontrar muitas vezes. Sim. A gente podia até ter um quadro mensal, uma vez por mês, você e a Cris, né, alternar e a gente bater um papo e trazer esse conhecimento aí para as pessoas. Faz muito sentido para mim. Se vocês toparem, a gente deixa um quadro fixo. Sul e Sudeste unidos em prol do mundo inteiro. Com certeza. Com certeza, Beatriz. Assim, nós ficamos à disposição aqui no IATEL, nosso trabalho. Realmente, tu foi um achado, entre aspas, ou seja, há muito tempo a gente já vem fazendo o levantamento no Brasil de pessoas, então nós te encontramos, e eu acho que isso veio no momento certo, tá? Tu tem um trabalho carregado de propriedade, tá? O nome também, ele é carregado de propriedade, também é carregado de missão. O Rei Soneiro, sinta-se sempre como parte da nossa equipe, tu e todas as pessoas que te acompanham, tá? O IATEL é uma organização social, então, assim, sinta-se sempre como parte da equipe, tá? Sempre acolhida, e eu tenho certeza que a gente também sempre vai ter o teu respeito, essa proximidade, essa reciprocidade, né, que tu promove, tá? É um dia realmente contente, eu te falei isso no começo, estou muito contente de poder ter conversado contigo hoje. Tenho certeza que nós estamos abrindo novos caminhos na saúde e na fonoaudiologia. Tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo, como eu falei, essa nossa missão, nós estamos construindo uma obra, né? Porque passar pela vida é desenvolver uma missão e deixar uma obra. Isso é o papel de todo sujeito no mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós estamos tentando mostrar para o fonoaudiólogo que ele tem que também ter uma missão nesse mundo e uma obra. Ele não pode só passar pensando em trabalhar no seu sustento, em aplicar técnica, cobrar e ganhar, enfim. A luta pela sobrevivência é real, nós sabemos. Mas essa luta pela sobrevivência é um aspecto da nossa vida. Então, nesse sentido, olha, tudo que você propor, nós estamos juntos, tá? Para trabalhar nessa realidade. Tá bom? Que delícia. Nossa,
uma grande honra, uma alegria ter essa parceria de vida mesmo, de missão, e dá para sentir o amor pelo que vocês fazem. É realmente incrível e me dá uma sensação de pertencimento grandiosa. Muito obrigada pelo acolhimento, muito obrigada por essa troca, pelo seu tempo e pelo aceite. As alunas todas estão querendo esse quadro mensal, eu vou combinar com a Cris e aí a gente faz isso com muita alegria. No sábado estaremos juntos mais uma vez e nós vamos sortear nos comentários. Eu vou falar como é que vai ser aqui, porque não pode, é proibido sortear na live, né? Isso é contra as políticas do Instagram. Então, vocês vão escrever lá nos comentários dessa live, que vai ficar salva lá no IGTV, a palavra eu quero estar no curso de sábado, avaliação da língua, do IATEL. Eu quero, tá? Escreva nos comentários. Amanhã, né, à noite, eu vou fazer esse sorteio. E aí, para 5 pessoas, as vagas serão de presente. É isso mesmo, né, Roberto e Cris? Isso aí, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, assim que eu salvar a live, meus amores, escrevam eu quero, né? Quanto mais eu quero vocês escreverem embaixo dos comentários, mais chance vocês têm de ganhar, meus amores. Muito obrigada mesmo, Cris, muito obrigada. Gente, que incrível, no sábado estaremos Fica aqui do ladinho lá. Ai, um beijo, querida. Ah, ela é ótima. Um beijo, minha linda. Um beijo, um beijo. Então, escrevam no comentário, tá bom? Eu quero. E aí, eu vou sortear amanhã. Amanhã, deixa a tia Bia ver, deixa eu pensar. Amanhã dá. À noite, às 20h35, eu vou fazer uma gravaçãozinha nos meus stories e colocarei os 5 números dos sorteados, tá bom? Tá bom. Um beijo enorme, meus queridos. Obrigado. Fiquem Até a bem. próxima. Um beijo enorme. Um beijo, turma linda. Um beijo, queridas. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.